marido dessa mulher fazia parte, aonde ele era discípulo. E a palavra diz que ele veio a falecer, aonde ele deixou a sua esposa endividada, aonde ela se encontrava em uma crise financeira. Aleluia. E a palavra diz assim que ela recorre a Eliseu. E ela chega a Eliseu e clama a ele. Ela fala a situação a qual ela estava passando. Poderoso Jesus. Assim como a palavra diz, e clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Aleluia. O bom, aleluia, que quando nós servimos ao Senhor, é que até depois de morto, aleluia, o Senhor é aquele que cuida dos seus. O Senhor, ele não desampara aquele que teme a ele, porque a palavra diz que aquele homem mesmo depois de morto, aleluia, mas ele tinha um bom testemunho, aonde a sua esposa chega para Eliseu dizendo: o teu servo morreu, mas ele temia ao Senhor. Aleluia. Que em todo tempo, aleluia, em nossas vidas, nós viemos temer ao Senhor. Aleluia. E a palavra diz assim, que ela vai até Eliseu. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque havia credores que queriam levar os seus filhos. E naquele tempo, aleluia, quando alguém fazia uma dívida que não conseguia pagar, era permitido que os seus filhos fossem levados para ser escravo, para pagar aquela dívida. Aleluia. E a palavra diz que aquela mulher se encontrava naquela situação. Imagina o desespero dela. Imagina a situação que ela estava. Não tinha marido, aleluia. E agora havia aqueles homens querendo levar os seus filhos para ser escravo, para pagar aquela dívida com o seu esposo devia, aleluia. Mas a palavra diz que ela se lembrou do profeta. Aleluia, ela se lembrou, aleluia, do qual o seu esposo servia a Eliseu e servia ao Senhor, aleluia. E ela foi atrás de resposta, aleluia. E ela não voltou sem resposta, aleluia. Mas ela voltou com uma palavra da parte do Senhor, através da vida do profeta Eliseu, aleluia. Ou seja, que quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor é fiel para responder, aleluia. Quando nós buscamos a sua face, aleluia, o Senhor, ele não nos deixa sem resposta. Assim como aquela mulher fez, aleluia. Glória a Deus. E a palavra diz assim, aleluia. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia. Glória a Deus, para que o Senhor venha fazer algo nas nossas vidas, aleluia. É necessário nós falar, aleluia. Assim como Eliseu perguntou: o que eu hei de fazer, aleluia. O Senhor está te perguntando nesta noite: o que é que você quer que eu faça na tua vida, aleluia. Fale ao Senhor, aleluia. Ele está disposto a ouvir, aleluia, a tua petição, aleluia. Assim como aquela mulher disse a Eliseu, e ela disse: eu não tenho nada em casa, aleluia. Ela se esqueceu que ela tinha algo valioso dentro da sua casa. Ela tinha uma botija de azeite, aleluia. Em outra tradução vai dizer que ela tinha um pouquinho de azeite na botija. E aleluia, às vezes nós desprezamos, aleluia, aquilo que nós temos, aleluia. Por mais que seja pouco, mas é daquele pouco que você tem que o Senhor vai fazer na tua vida. É através daquele pouco, aleluia, que você às vezes não dá valor, que o Senhor vai operar o milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E a palavra diz assim: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Glória a Deus. Aquela mulher saiu com a
da parte do Senhor. Exaltado é teu santo. Glória a Deus. Eliseu disse para ela: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. E ela vai e faz conforme a palavra, aleluia, a qual Eliseu tinha falado. Glória a Deus. Para que nós viemos viver os milagres do Senhor, é necessário obedecer a palavra a qual o Senhor lhe tem nos ordenado. Muitas vezes queremos fazer de qualquer jeito, e é por isso que muitas das vezes o milagre não acontece, porque nós fazemos de qualquer jeito, e não é assim. É conforme a palavra do Senhor tem dito, é conforme, aleluia, a ordem, aleluia, que o Senhor ordenou, assim como aquela mulher fez. E ela então entrou, fechou a porta sobre os seus filhos. E a palavra diz assim: e ele lhe trazia os vasos, e ela os enchia. Então ela obedeceu. Glória a Deus. Que nós viemos obedecer a palavra do Senhor, que nós viemos obedecer aquilo que o Senhor tem falado para nós. Aleluia. Porque ela obedeceu e ela tinha fé no seu coração. Porque muitas das vezes, aleluia, recebemos uma palavra e não temos fé, e é por isso que o milagre não acontece. Mas ela saiu de perto de Eliseu, ela tinha fé em seu coração, e fé mais obediência gera milagres. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. E a palavra diz assim: que sucedeu que foram os vasos cheios, e disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não tem mais nenhum. Então o azeite parou. Glória a Deus. Nesta noite o Senhor está disponível para fazer o milagre. O Senhor está pronto, aleluia, para derramar azeite sobre as nossas vidas. Mas é necessário que nós estejamos abertos, aleluia, para viver os milagres do Senhor, para receber as suas bênçãos. Porque muitas das vezes queremos receber um milagre, mas não estamos prontos. Mas a palavra diz que aquela mulher foi em busca de vasos vazios, não foram vasos cheios. Aleluia. Nesta noite eu não sei como é que você se encontra, mas o Senhor, Ele está aqui para derramar o seu azeite sobre as nossas vidas. E o seu azeite representa a sua presença, representa o seu Espírito Santo em nossas vidas, para nos encher, para nos fortalecer, assim como aquela mulher, Grande. aleluia, que os seus vasos foram cheios. Exaltado. Glória a Deus. E a palavra diz que no momento a qual ela pediu mais vasos, não tinha, e o azeite parou de correr. Aleluia. O Senhor está nos dizendo nesta noite: os milagres que eu tenho na tua vida só vai parar quando você estiver cheio. Glória a Deus. Quando você estiver pronto, aleluia. Assim como aquela mulher, glória a Deus, a qual o Senhor providenciou milagre em sua vida. Aleluia. No momento, aleluia, em que ela não achava mais solução. No momento, aleluia, da escassez aonde ela estava. Mas na escassez o Senhor fez a abundância em sua vida. Aleluia. O Senhor, aleluia, tem provisão na tua vida nesta noite. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. O mesmo Deus que operou, que multiplicou o azeite daquela viúva, é o mesmo Deus que multiplica nos dias de hoje. Assim como o Senhor Jesus multiplicou os pães e o peixe, aleluia, para alimentar aquela multidão a qual ouvia a sua palavra. E o Senhor está disposto para multiplicar aquilo que Ele tem entregado nas tuas mãos. Aleluia. Daquele pouquinho, aleluia, que você pensa, aleluia, que não tem mais jeito. Daquele pouquinho que você pensa, aleluia, que não tem mais solução. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é daquele pouquinho que o Senhor quer fazer. Eu creio. É naquele pouquinho que o Senhor vai multiplicar na tua vida. Assim como o Senhor multiplicou na vida daquela viúva, aquele pouquinho que ela tinha, porque